O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas em 3 dias, após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? Na nossa experiência de vida, nosso dia a dia, geralmente, por mais que nós possamos deixar o dia a dia tomar o nosso modo de pensar, ou os nossos momentos de reflexão com Deus, indiscutivelmente todos nós buscamos a mesma coisa: uma vida que seja feliz, uma vida que seja alegre, uma vida em que nós possamos viver em paz, independentemente de onde nós estivermos ou com quem estivermos. O desejo da nossa alma é sempre viver uma vida alegre, feliz, em paz, tranquilidade. Mas parece curioso, porque a primeira leitura de hoje que nós ouvimos deixa muito claro que esse é o nosso anseio, mas ao mesmo tempo nos faz alguns questionamentos que deveria, pelo menos, nos levar a pensar do porquê nesse modo. Se nós buscamos uma vida alegre, se nós desejamos uma vida feliz, se o que nós mais almejamos é a paz, a primeira leitura começa nos perguntando: de onde então vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós mesmos? E aí nós podemos continuar: de onde vem o conflito? De onde vêm as tristezas? De onde vêm as angústias? Veja, São Tiago, na primeira carta de hoje, ele vai nos exortar exatamente nesse sentido, que por mais que nós desejemos essas realidades de uma vida feliz, de uma vida alegre, no modo de buscar, ou no momento de externalizar, como aquele que pediu a oração inicial da coleta de hoje, viver uma vida com Cristo nas ações, nós raramente estamos dispostos a fazer. Desejamos a paz, mas não estamos dispostos a buscar a paz. Desejamos uma vida feliz, mas não estamos dispostos a buscar uma vida que seja feliz. Desejamos uma vida alegre, mas não estamos dispostos a nos sacrificar para ter uma vida alegre. Por quê? Porque para alcançar essas realidades exige de nós um sacrifício, sobretudo da nossa própria vontade. São Tiago, na primeira carta de hoje, quando nós ouvimos e quando ele continua a apresentar todo o contexto, ele vai nos dizer exatamente isso: é por causa dos ciúmes entre vós, é por causa dos vossos desejos egoístas, é por causa do vosso querer apenas os prazeres que passam, é que não podeis alcançar. É por isso que não alcançam ainda a paz e ainda existe guerra. É por isso que não alcançam a felicidade e ainda existe tristeza. É por isso que ainda não alcançaram o fim dos conflitos e ainda existe muita angústia, porque nós constantemente queremos, mas o que nós buscamos com as nossas ações é sempre o nosso prazer pessoal, é sempre o nosso conforto pessoal, é sempre o nosso comodismo pessoal. O outro quase nunca me interessa, e eu só me sacrifico pelo outro na medida em que o outro for útil para mim, de algum modo. Vou ajudar aquele ali porque ele é meu amigo. Vou ajudar aquele outro porque quando eu preciso dele, ele me ajuda. Vou
Vou buscar estar em paz com meu irmão, porque ele sempre está em paz comigo. Veja, nós queremos estar com o outro numa situação de troca de favores. Nós não suportamos ter que sermos pacientes. Sentar, escutar, deixar o outro falar, nos sacrificar em ter que sair do nosso comodismo para ajudar o outro quando o outro precisa. Veja, quer ver a coisa mais simples? O que é que uma pessoa idosa mais deseja de nós? Alguém que o escute. Alguém que sente do seu lado e deixe ele falar, deixe contar as suas histórias, deixe relembrar a vida em que viveu. E sobretudo quando nós somos jovens, o que é que mais nos tira a paciência? Ter que escutar. Ter que sentar do lado de alguém só para ouvir e não poder falar nada. Às vezes nós sentamos para começar a escutar e a gente começa a pensar: o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho alguma coisa para fazer ali, isso aqui já está chato. Veja, nós não queremos nos sacrificar. E depois nós voltamos, quando a situação das angústias nos aflige, viramos para o Senhor e dizemos: Senhor, participei dos 9 dias da novena de Santa Rita, e ainda assim estamos padecendo as aflições. Talvez nós só participamos porque nós buscamos somente as graças. E esquecemos de buscar a Cristo, porque buscar a Cristo envolve de nós comprometimento, sacrifício, deixar o nosso gosto pessoal para fazer a vontade de Deus. E Deus deseja que nós estejamos unidos a Ele. Basta olharmos para o Evangelho de hoje. O que Jesus faz? Sacrifica o seu tempo, sacrifica o seu ministério. O Evangelho diz: e Ele queria estar a sós, não queria que ninguém soubesse, porque Ele desejava ensinar os seus discípulos, ensinar a eles o caminho do céu, ensinar a eles os caminhos da virtude, ensinar a eles os caminhos que levam a uma verdadeira felicidade, a uma verdadeira alegria. E curiosamente, sobre o que os discípulos discutiam no meio do caminho? Quem deles era o maior? Quem dos 12 era o preferido de Jesus? Jesus ensinando o caminho que leva para o céu, e eles perguntando quem entre eles era o maior. Jesus ensinando o caminho que leva a uma vida feliz, de fato, e eles olhando um para o outro: será que sou eu o mais amado pelo Senhor? Não estavam nem ouvindo o que o Senhor estava dizendo. Não à toa, quando chega o momento da cruz, porque é isso que Jesus ensina, o Filho do Homem será preso, será condenado, será crucificado, morrerá e 3 dias depois ressuscitará. Por não ouvir o ensinamento do Senhor, onde estavam os discípulos quando Jesus é preso? Todos eles saíram correndo e abandonaram o Senhor sozinho. Apenas João permaneceu de pé. Apenas a mãe permaneceu de pé. Apenas aquelas que de fato amavam o Senhor e se sacrificaram inúmeras vezes para escutá-lo permaneceram de pé. Os outros fugiram, correram. Por quê? Porque não suportaram a experiência do sacrifício. Meus irmãos, nos sacrificar por amor a Deus é o que vai nos levar a encontrar a verdadeira felicidade, aquilo que nós tanto almejamos. E sacrificar as coisas por amor a Deus não nos cansa, não nos causa peso, não nos causa fadiga. Quantas experiências às vezes nós temos de organizar uma novena, 9 dias? Quantos trabalhos nós temos que fazer? E quando chega no final da novena, nós estamos um trapo de cansaço. Mas olhamos para trás e dizemos: como foi bom esses 10 dias, 9 dias de novena e o dia da festa. Como foi bom o convívio dos irmãos. Como foi bom estarmos reunidos para rezar. Mas estamos cansados. Tivemos que sacrificar muitas vezes nosso tempo de cuidar das coisas em casa. Tivemos que sacrificar muitas vezes aquelas pessoas que são caras a nós para podermos estarmos aqui, para podermos preparar e organizar. Mas como foi bom. O que nos vem depois é o conforto, é o consolo, é o estado de espírito de alguém que vive em paz. Mas repito o que nos diz São Tiago: por que nós não alcançamos então esta realidade, esse estado de algo permanente? Porque a todo instante nós queremos buscar somente o nosso próprio prazer, o nosso conforto, ir à missa aos domingos, à tarde, na hora do jogo do futebol do meu time. Aí está de brincadeira, né?
É melhor ficar assistindo o jogo. Claro que é mais cômodo, mas o jogo de futebol, quando acaba, a gente olha e percebe, poxa, meu time perdeu, estou indignado. Não nos dá consolo nenhum. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós vamos nos enchendo. Mas repito, para isso é preciso sermos pacientes, para escutar a palavra do Senhor em primeiro lugar. Mas só ouvir a palavra do Senhor não é capaz de transformar a nossa própria vida, porque Jesus mesmo diz, não basta apenas ouvir, é preciso colocar em prática. Não basta conhecer os versículos das Sagradas Escrituras se eu não quero vivê-lo no meu dia a dia. E veja, nós quase sempre amamos um texto do Evangelho de Mateus. Volta e meia nós falamos sobre eles. Como é bonito as bem-aventuranças. Jesus está dizendo aqueles que vão ser felizes. Mas Jesus logo em seguida mostra o caminho das bem-aventuranças. Os 10 mandamentos, logo nos versículos seguintes. E quantos de nós, depois de ter passado pela catequese, depois de ter anos participando da Santa Missa, quantos de nós lembram os 10 mandamentos? Decor, um por um. Se nós não lembramos, como nós vamos viver? Como nós vamos ouvir essa palavra do Senhor para colocar em prática? Aí geralmente nós já chutamos, amar a Deus sobre todas as coisas. Tá certo, é o primeiro. Mas tem 9 ainda. Quais são os outros 9? Porque é a partir dos outros 9 é que nós vamos demonstrar o nosso amor a Deus. Participar das missas, nos dias de preceito, honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não falar da vida do irmão, não difamar o irmão, não cobiçar as coisas do outro, não desejar a esposa, o esposo do outro, não ferir a nossa castidade com os pecados que nos arrastam para o inferno. Veja, viver os 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, mas é preciso nos sacrificar. Talvez quando nós olhamos para a experiência de Santa Rita, o que sobressai sobretudo aos nossos olhos e à nossa imaginação é a imagem que nós temos, vestida de freira, entregue, consagrada completamente a Deus. Mas sem a menor sombra de dúvida, a maior virtude de Santa Rita, de longe, foi a paciência. Santa Rita foi uma mulher casada, teve filhos e teve um esposo, que nós inclusive meditamos no texto, não sei se vocês prestaram atenção, mas foi dito no texto, que foi a sua cruz. O esposo de Santa Rita foi a sua cruz, porque em tudo ele fazia para ela abandonar os caminhos do Senhor. Ele foi um tormento na sua vida. E como ela passou por isso? Com paciência, suportou até o fim. E no fim, conseguiu a graça da conversão dele. Mas deixa eu fazer uma pergunta muito simples a vocês. Quem aqui lembra o nome do esposo de Santa Rita? Raramente. Pouquíssimos. Mas por quê? Porque é Santa Rita. Porque a paciente foi Santa Rita. Porque quem buscou os caminhos do Senhor foi Santa Rita. Porque quem buscou estar unida sempre ao Senhor? Santa Rita. O esposo que foi à cruz passou. E quase ninguém lembra. Veja, Deus quer lembrar de cada um de nós. E Ele lembra de cada um de nós. Mas é preciso que nós busquemos todos os dias. Então, meus irmãos, peçamos hoje esta graça pela intercessão de Santa Rita, de sermos homens e mulheres que desejam ouvir de fato o que o Senhor tem a falar. E não ficar perguntando entre nós quem é o melhor coordenador de pastoral, quem foi o melhor festeiro de todos os anos, quem é que lê melhor do que o outro, quem é que canta. Nada disso importa. O importante é escutar o que o Senhor tem a nos ensinar, o que o Senhor tem a nos dizer e colocar em prática. E viver no nosso dia a dia na paciência dentro de casa, na busca pelo Senhor, ter os momentos para dedicar a vida de oração, a escuta da palavra, o momento para meditarmos e para refletirmos o valor da presença real da Eucaristia. Isso é que é difícil. Isso é que nós quase nunca queremos fazer. Um outro exemplo muito simples, rezar o terço, a oração que nos coloca sobre uma comunhão plena com a Virgem Maria. Mas quantas vezes nós paramos para ver as Ave Marias que estamos rezando? Ave Maria cheia de graça.
Vixe, quinto mistério já. Nem vi que eu tinha rezado um segundo e um terceiro. Mandamos no automático. O terço, a Santa Rita, se nós não tomarmos cuidado, a gente fica aí repetindo as palavras sem nem lembrar que eu estou repetindo. Quando eu vi, já foi 5 mistérios. E passa rápido. Mas parar e... Ave Maria, o que quer dizer? Não, gasta tempo, não quero. Não, meus irmãos, ouvir o Senhor e nos colocar a estar com Ele. E termos cuidado com aquilo que nos pediu na primeira leitura de hoje, São Tiago, de não nos prendermos ao nosso egoísmo pessoal, a busca pelos nossos próprios prazeres individuais, a busca pelo nosso sucesso, a busca pelo quem é maior dentre nós, e abandonarmos o Senhor e deixar o Senhor falando sozinho. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em Cristo, nossa Páscoa, Cristo ressuscitado, Cristo que está à direita do Pai e que há de vir para julgar cada um de nós na sua segunda vinda. Queria então pedir para nós podermos fechar os nossos olhos por um instante e que pudéssemos nos preparar para cantar de novo o refrão do nosso salmo, belíssimamente cantado hoje, e olhar para dentro do nosso próprio coração e nos perguntarmos quantas vezes o Senhor desejou estar conosco, quantas vezes o Senhor nos chamou para ouvir a sua palavra, quantas vezes o Senhor nos colocou para trilharmos os seus caminhos e nós deixamos Cristo falando sozinho. Quantas vezes o Senhor quis nos fazer felizes, mas nós queremos escolher o nosso próprio comodismo, o nosso próprio conforto. Quantas vezes o Senhor nos chamou para confiar nele e nós preferimos confiar em nós mesmos. É preciso lembrar que é no Senhor que deve estar a nossa confiança. Ele é o que nos sustenta nas dificuldades, Ele é o que nos sustenta nas tristezas, Ele é quem nos dá força para vencermos aquelas tribulações que se abatem contra nós. Peçamos ao Senhor que seja o nosso sustento. Peçamos ao Senhor que faça gerar em nós mais confiança nele. Peçamos ao Senhor que envie sobre nós o teu Espírito para ouvirmos a sua palavra e colocarmos em prática todos os dias de nossa vida. E se por acaso existe em nós alguma realidade que nos afasta de Deus, se por acaso existe dentro do nosso coração ainda um desejo contrário à vontade do Senhor que nos afasta dele, entreguemos também isso ao Senhor e possamos dizer: Senhor, tira de nós, tira de mim esta fraqueza, tira de mim esta limitação, tira de mim este meu pecado, tira de mim este meu vício que me faz cair todas as vezes. Senhor, faz-me homem novo. Senhor, faz-me uma mulher nova. Senhor, dai-me a graça de ser perseverante e de querer estar sempre na sua presença, de querer sempre buscar-te. Senhor, que eu possa confiar em ti e que o Senhor permaneça para sempre no sustento em minha vida. Cantemos. Confia, Deus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser o teu sustento. Cantemos juntos. Confia, Deus cuidados ao Senhor, E Ele há de ser o meu sustento. Ele há de ser o teu sustento. Mais uma
Que o Senhor seja sempre o nosso porto seguro, nossa coluna forte. Mas para isso precisamos sempre confiar no Senhor. Confiar no Senhor nossa vida, confiar ao Senhor os nossos planos, confiar ao Senhor os nossos projetos, confiar ao Senhor a nossa família, nosso marido, nossa esposa, os filhos, confiar ao Senhor os pais, os avós, os estudos, os trabalhos, confiar tudo o que temos ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.